Annyeonghaseyo, Giminamiyeyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente vai implementar as cartinhas divertidas no Missão pro Norte para vários jogadores ao mesmo tempo. Bem-vindo e bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. Enquanto eu arrumo as cartinhas do Missão para Marte, eu explico o que a gente vai fazer hoje. A gente já fez um monte de coisa divertida nesse notebook, tentando entender mais sobre esse jogo, tentando ver se a gente poderia balancear melhor esse jogo, utilizando estatística, utilizando várias simulações. A gente fez com que isso demorasse horrores, né? Porque a gente tinha que utilizar e simular tudo isso jogo por jogo. E aí eu passei para analisar a distribuição de possibilidades diversas ao mesmo tempo. E para isso eu calculei a distribuição, né, da probabilidade de acontecer alguma coisa no jogo, meio que tudo ao mesmo tempo, a cada turno. E a gente chegou nessa distribuição. A gente viu que isso está ligado com o mundo de estatística, obviamente. Distribuições que a gente encontra na estatística. Quando a gente fez isso no 2D em duas dimensões, a gente viu que ela tem uma equivalência com essa distribuição. Para um usuário está um pouco adiantado do que do segundo usuário. Afinal, o primeiro usuário joga antes. Então, se você tiver jogado 15 turnos, quer dizer que o usuário 1 jogou 8 e o usuário 2 jogou 7. Então, a distribuição de possibilidades, né, de probabilidades que a gente tem de onde está o usuário 1 é um pouco deslocada das possibilidades do usuário 2, né? Do jogador 2, do jogador 2. Agora o que a gente quer fazer é colocar isso daqui em jogo, porque a gente já sabe isso daqui, então quer dizer, meio que jogar em 3, em 4 dimensões é a mesma coisa, nem tem pra que fazer isso, porque um jogador não interage com o outro, não tem nenhuma carta, não tem nenhuma casa do baralho que fala o outro jogador deve fazer tal coisa. Não tem nada do gênero. Se mesmo que tivesse uma que falasse perca uma rodada, isso só afeta o próprio jogador, a posição do próprio jogador, né? Não afeta a posição do outro jogador, da outra jogadora, tá? Então esse tipo de situação não afetaria. Então, até aqui, na verdade, você está jogando jogos independentes. É como se cada jogador jogasse jogos independentes, né? Apesar de as posições possuírem uma correlação. É muito difícil você ter um jogador aqui, uma jogadora aqui, enquanto a outra jogadora, né? Um tá aqui na casa 3, mais ou menos, e o outro jogador tá na casa 39. Não tem, basicamente não existe essa chance disso acontecer. Então existe uma correlação entre elas, apesar das jogadas de dado serem independentes, né? De cada jogada de dado ser independente. Agora, o que poderia causar uma influência em um e outro seria um jogador tirar uma carta, né? Uma casinha que fale a outra jogadora, os outros jogadores voltam uma casa. Se isso acontecesse, aí a história era outra, certo? Aí a história seria diferente, bem diferente. Teria que ver qual seria, claro, né? Teria que ver qual seria. E entre outras situações, como por exemplo, se um jogador ou uma jogadora já está numa casinha, outro jogador ou jogadora não pode ficar nessa casinha. Se chegar nessa casinha, pula uma. Opa, o jogo muda completamente, né? Completamente. Por quê? Porque se o primeiro jogador tinha a vantagem, agora se ele tira 4 e o próximo jogador tira 4, o segundo jogador vai para a quinta casa, sai na vantagem. Tudo bem? Você percebe? Ele acaba tendo uma vantagem inicial que pula uma casa a mais. E aí depois isso pode se balancear, etc. Não sei. Tudo isso são regras que a gente consegue simular no jogo e tentar balancear. A gente consegue. O que eu quero fazer agora? Eu quero implementar as cartinhas, que a gente tirou elas dos jogos, das simulações, e eu quero colocar de volta. Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente tem essa simulação aqui, que é uma simulação enorme, que vai para todos os jogadores, né? Os dois jogadores ao mesmo tempo. Então eu vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V. E o que ela faz? Ela tem o nosso mapa, os 52 posições do mapa, estão todas aqui. Só que repara, lembra que algumas posições desse mapa são posições vermelhas. Algumas dessas posições são vermelhas. Então o que a gente precisa é saber quais são as casas vermelhas. Então vamos lá para cima no nosso jogo, a gente tem aqui já marcado todas as posições vermelhas, certo? Em duas maneiras de marcar. Lembra? Eu tinha citado essa daqui, tá? Eu vou usar essa de cima, tá? Eu vou usar essa de cima assim. Então essa daqui, na verdade, é o nosso tabuleiro. Isso daqui não é o card position, né? Na verdade, card position, posição da carta, né? Não é bem a card position. Isso daqui é o red square. Na verdade nem é square, é um triângulo, então red triangle positions, tá? Então é a posição dos triângulos vermelhos, onde você pega uma carta da sorte. Então percebe que essa informação aqui é uma informação
estática, ela não muda, certo? Assim como o board size é uma informação estática, não muda. Um cuidado que a gente tem que tomar é, a posição vermelha ela é na posição 4, posição 5, posição 3. Vamos parar para pensar, ó, se a gente olha no tabuleiro, a posição 0 é a terra. Então 0, 1, 2, 3, 4, tá certinho, tá? Tá certinho, é a 4. Então eu comecei na array com a posição 0, então na posição 4. Então esses dois valores são estáticos, né? São valores de realmente do meu board, não no estado dele atual, tá? Mas sim do meu board como o board em si, né? Uma coisa física fixa, certo? O que mais que é fixo? As possibilidades e probabilidades do dado, né? Isso tudo aqui é fixo. Aqui o player count, ele é fixo, mas é na hora que a gente começa o jogo, a gente decide, olha, vão ser 2 jogadores ou jogadoras, tudo bem? O tabuleiro atual também, ele é zerado na hora que a gente começa o jogo, tá? O erro é uma coisa que a gente está definindo para o meu jogo também, posso deixar junto com o player count, né? E aí a gente joga as várias vezes. Então o que eu faria é que isso daqui na verdade é um setupzinho do meu board, né, em si, e isso daqui é o setup do meu jogo em si, tá? Tô jogando em cima desse board, você pode configurar outros boards se você quiser. Então se você quisesse, você poderia extrair isso daqui numa classe de alguma forma, ou em 2 classes e trabalhar em cima disso, tá? Eu vou extraindo aqui o que fizer sentido à medida do possível, tá? À medida do que eu achar que faz sentido. Porque esse código já tá bem grande, eu já não gosto muito não, viu? Vamos lá, então o que eu quero fazer agora? Primeiro, lembra que a gente vai brincar com isso daqui, a gente vai alterar, não dá para jogar 30 turnos de uma vez só, né? Só dá para jogar um. E isso já entrega que é uma boa a gente refatorar, tá? Mas primeiro vamos ver o que a gente gostaria de fazer. A gente queria fazer assim, ó. Quando a gente chega em cada uma das casinhas, lembra? A gente vai em cada turno, para cada uma das casinhas. Se o jogador tinha uma chance de estar lá, a gente vai fazer alguma coisa. Senão a gente ignora, né? Então aqui o jogador tem uma chance de estar lá. O que a gente faz? A gente joga o dado. Joga o dado e marca que a chance de cair nessa nova posição é essa nova probabilidade. Mas calma aí. Se a nova posição, né, que é essa new position, se essa new position for uma casa vermelha, opa, a gente tem que fazer o quê? Escolher uma carta. Legal? Então faltou essa história, faltou a gente verificar aqui se a new position é uma casa vermelha. Então beleza, como que a gente vai refatorar então aqui o nosso código? Primeiro, para a gente poder fazer esses turnos aqui, já ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Então aqui eu vou criar uma classe chamada board, tudo bem? O board vai ter essas características, aí você fala, Guilherme, mas eu poderia fazer isso daqui de outras maneiras, que não numa classe. Poderia, o que você achar que faz sentido, tudo bem? O que você achar que faz sentido, não tem problema, não vou ficar bravo com você, não tem problema, tá? Eu vou deixar dessa maneira, self, tá? São 4 variáveis, por quê? Porque aí à medida que você quiser, você consegue fazer alguma coisa mais interessante aí. E aí a gente vai ter o nosso game, né? O game, ele inicializa. O game, quando inicializa, vai definir o número de jogadores, o erro aceito, e o board atual, que começa com todo mundo no começo, certo? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter um método dentro do meu game que é simplesmente próximo turno. E o que o próximo turno faz? Ele calcula a situação do próximo turno. Isso é, ele pega tudo isso daqui, né, e joga lá dentro. Tá? Tudo isso daqui ele joga lá dentro. Então vou tirar isso tudo daqui, vou jogar tudo isso aqui dentro, vou dar um tabzinho, tá? Vou tirar, deixa eu ver aqui, eu coloquei um tab, esse for turn, então aqui seria o código agora para valer, né? Eu posso tirar esse código todo daqui, dou um shift enter, não que necessariamente vai rodar, porque o que a gente vai querer fazer é um board igual a board, né? Seria isso, um game igual a game. Claro, o game vai precisar de um board, né? Porque ele precisa saber a configuração do seu tabuleiro para jogar. E aí, para cada turno, nos 32 turnos, em quantos turnos a gente quiser, a gente chama um game.next turn, certo? E aí, o que a gente faz? A gente pode imprimir essas probabilidades. Como é que a gente faz? Vamos jogar isso daqui no nosso game, certo? Então, def print heatmap. E o print heatmap vai fazer isso daqui. Self.currentBoard, né? Sempre que a gente tem um currentBoard, é o self.current. Aqui, na verdade, é só eu pegar esse self.currentBoard. Eu posso definir uma variável temporária porque eu só estou querendo imprimir, tudo bem? Então, eu só vou criar uma variável temporária e aí eu imprimo. Que eu posso chamar board to print, né? Em vez de print, na verdade, é plot. Falei errado. Plot heatmap. Então, game.plot heatmap. Esse seria o nosso código. O que falta é eu fazer esse código aqui fazer sentido, né? O board a gente consegue criar, maravilha, o padrão ele é fixo. Aqui a gente precisa receber o board,
Então eu vou fazer um self.board igual a board, faz sentido, né? E agora sempre que a gente quer acessar alguma informação do board, a gente tem que falar self.board ponto alguma coisa. Por exemplo, o board size é self.board.board size, né? Agora você fala, Guilherme, mas se eu vou ficar colocando a mão dentro do board size toda vez, não é melhor eu pedir para ele, olha, me dá um board limpo, né? E aí é um pouco do Tell Don't Ask, né? TDA, Tell Don't Ask, de Object Oriented Programming, de programação orientada a objeto, não sei porque eu tô falando em inglês, não faz sentido nenhum na minha vida. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente falar para o self.board, clean board, tudo bem? Então o que eu quero para ele? Eu quero que ele fabrique para mim um board limpo. Então, build clean board, o que ele faz? Ele retorna zeros, né? Ele retorna zeros do board size com o board size. Então eu tenho aqui o meu clean board, né? Setei ele, coloco a probabilidade completa na posição 00, maravilha. E aí quando faz o próximo turno, o que a gente faz? A gente pega, ó, quem é o current player, né? Quem é o jogador atual. Beleza, é dessa maneira mesmo, pega o turno e calcula. Opa, mas cadê o turno, né? Cadê a definição de turno aqui? Aliás, o turno ali, ele era dentro do nosso for. Então agora a gente não tem mais o turno aqui. Então eu preciso manter qual é o turno. Self.turn igual a turno 0, né? Então o turno atual, né? Ele é o 0. Então 0% tanto, esse jogador joga. Tudo bem? Então esse é o jogador a ser jogado. Aí eu posso começar a extrair alguns códigos para ficar justo mais simples, tá? Para ficar mais simples esse código aqui. Então eu posso falar self.current player entre parênteses, né? Def current player self return self.turno, resto da divisão pelo total de jogadores. Maravilha, então esse é o jogador atual. Next board, eu preciso do board para a próxima rodada. É só eu chamar self.board.build clean board. E aí tem um cuidado que a gente tem que tomar sempre que a gente vai utilizar uma variável membro, né, uma instância, né, um atributo da nossa classe, aqui, do nosso objeto. Desculpa. Porque aqui eu não tinha inicializado ainda o self.board e eu já estava tentando usar, ia dar caca. Então beleza, então aqui eu peguei o jogador, aqui eu limpei, né, ficou um pouquinho mais limpo esse código, pego a posição do jogador 0, pego a posição do jogador 1, percebe que por enquanto esses dois laços aqui, né, então esse daqui é uma small challenge, né, support more players, tá, fazer funcionar com mais players, ou número até variáveis de jogadores, tá, eu pego a posição desses dois jogadores, calculo a probabilidade de cair nessas duas posições, isso é o board atual nessas duas posições, aí você fala, Guilherme, calma aí, o board atual nessas duas posições, self.currentBoard. Guilherme, board size, self.board size. Não sou eu que tenho o board size, quem tem o board size é o board. Eu não sei o board size, quem sabe é o board, tá? Então fica um pouquinho feio isso aqui, eu acho um pouquinho feio isso daqui. Tudo bem? Então tem várias maneiras de fazer isso, né? Tem várias maneiras de fazer isso. A gente poderia fazer um board ponto, uma função que recebe uma função, tá? E aí ela passa por cada uma das casinhas, é uma das maneiras. Outra maneira é simplesmente isso daqui também estar no self.board, tá? Então seria um self.board.positions, né? Para cada uma das posições, tá? Então, aqui a gente faz um positions, recebe o self, return um range do board size, tá? Então é self.board.positions. Então a gente acessa agora alguém que faz sentido, né? Que é um método que sabe se virar e não eu. Eu prefiro ainda a versão da função, mas ela é mais complexa, ela levaria mais tempo para a gente implementar, prefiro deixar assim por enquanto. Posição são variáveis locais, a gente pega isso daqui do current board, essa probabilidade atual de estar nessa posição, a gente vai pelas probabilidades dos dados que está no nosso board, certo? O nosso conjunto que a gente ganha, né? Que você compra com um livro, vem com tudo isso. Então aqui os dice possibilities seriam self.board.dice possibilities. E aqui está uma coisa que poderia ser um método, poderia não ser, como se preferir, eu acho que aqui por enquanto vai ficar assim mesmo. O que eu faço? Pego a posição desse jogador, calculo de acordo com o tamanho do board. Então, na verdade, isso daqui é aquela limitação. Lembra aquela limitação do board? Então, na verdade, o new position, ela é um self.board.limit de acordo com position mais dice. E o próprio board sabe limitar isso para a gente. O próprio board sabe fazer essa limitação. Def limit
self position, né? E aí o que ele faz? Ele vai retornar o mínimo entre esses dois, né? Então quer dizer, entre 0 e, né, entre um número e 51, o menor desses dois, né? Só que também tem que ser maior do que 0, né? Não pode ser menor do que 0 esse número, porque daqui a pouco a gente vai voltar casas para trás. Beleza, então aqui eu limitei. Que mais? Ele copia as posições, tudo bem, isso daqui é uma variável nossa, positions, né? New positions do jogador atual é o new position, beleza? Probabilidade nova é essa, marca no novo board nessas posições a nova probabilidade, e no final troca o board, self.currentBoard igual nextBoard, tudo bem? Então esse seria o nosso jogo. Eu acredito que o código tá ok, eu acredito, mas nunca tá, né? Dice possibilities is not defined, isso daqui é lá em cima, aqui ó, self.dice possibilities, tá? E aqui tem algumas maneiras, até daria para fazer isso de outra forma, mas vou deixar assim, não tem problema. Eu tô rodando isso daqui do zero aqui, então não coloquei os imports que precisa, import numpy as np, talvez seja só isso, vamos ver. Accepted error is not defined, o accepted error tá aqui também, ó, cadê o accepted error? Aqui, self ponto. Vou colocar também um np random seed, um número seed dado aqui pra gente. Dice probability no next probability, que faltou aqui, self ponto, faltou muito self, né, eu nem reparei. Game não tem dice probability, não tem, quem tem é o board, né, então aqui eu tenho que pegar também realmente do board, não tem muito o que fazer, tá, pode fazer outras coisas, você pode correr atrás, se divirta. Board to print, não tem, não, plot heat map, cadê board to print? Board to print igual a self. Talvez você tenha visto esse como problema lá no começo. Olha aí, ó, depois de um turno é isso daqui, faz sentido, né? Depois de 32 turnos, vamos ver? Então, ó, o código bem mais simples. Depois de 32 turnos, tá aqui todo mundo, ó. Tá aqui só essa pessoa, tem alguma coisa de errada, né? Só a primeira pessoa, a segunda pessoa não andou, parece, né? Parece que a segunda pessoa não andou. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu foi o Guilhermão esqueceu self.turn mais igual a 1. Porque antes o turn era uma variável externa, né? Então agora sim, voltou a como estava antes. Maravilha! O que eu quero fazer? Cartinhas! Vamos lá, cartinhas. Se a posição, que é essa posição aqui, certo? Se essa posição, desculpa, essa posição aqui nova, limitada, se a nova posição for uma casa vermelha, joga uma cartinha pra gente. Lembra, a gente já fez isso antes. A gente fez, ela era assim, ó, while self.board is triangle. Eu quero verificar se tem um triângulo, ou red triangle, né? Se tem um triângulo vermelho. Nessa posição, então o que a gente faz? A gente roda a carta. Então se tem um triângulo nessa posição, roda a carta. Então faltou um is red triangle, def is red triangle, recebe um self, e a posição. Então if self ponto if position, return position in self.red triangle positions. E aí você vê que isso daqui é só verificar se o valor está lá dentro. E se o valor está lá dentro, a gente pode inclusive usar um set, que é mais rápido do que uma busca mais rápida do que uma lista, tá? Eu acho que é assim que a gente inicializa um set em Python, eu nunca lembro. Porque são as coisas que a gente usa, mas não usa sempre, né? 5,3, deixa eu ver. Não, você tem que passar, acho que talvez uma lista aqui dentro. Aí, então é isso daqui, tudo bem? Então vamos lá, então faltou passar a lista. Então o set ele tem a vantagem, né, para quem não conhece ainda algoritmos, um conjunto, um set, é mais rápido na busca de elementos do que uma lista, tá? Costuma ter implementações que são mais rápidas. Então beleza, tá funcionando, quer dizer, não tá funcionando porque não rodou isso daqui. New positions, e aqui faltou, né, falar. Então se é um red triangle, que eu devolvi lá se é ou não, né, se tá lá é porque é. Então se ele é, a gente tem que pegar uma carta aleatória. A gente fez esse código lá atrás, ó, a gente tem, ó, primeiro a gente tem as cartas originais, certo, que é esse código. Então eu vou copiar esse código lá pro nosso board, lembra, o nosso board tem isso. Então self.original cards, ou self.cards, né, porque original cards é que a gente estava trabalhando com vários. E aí o que a gente faz é um if em algum lugar aí, olha, enquanto a gente limitou, randomizou, será que já era aqui, que já tinha? Ou foi só depois que a gente implementou? Eu já não lembro se foi aqui ou foi depois. Não, acho que ali mesmo já tinha a implementação da carta. Mas aí faltou algum if, né? Enquanto len np.random... Ah, aqui.
enquanto ela for igual a 1, né? Enquanto ela for igual a 1, e se tiver cartas, aí ele faz isso daqui, tá? Ele pega uma carta e ele faz tudo isso, tá? Então isso daqui que ele está fazendo. Então aquele nosso while, eu já estava esquecendo um caso, né? Ah não, mas aquele caso já funciona, né? Se não tem nenhum red triangle, mas pode ter um red triangle, mas não tem nenhuma carta. Então enquanto isso daqui for verdadeiro e o tamanho do aí é melhor perguntar para o próprio board, né? Self.board has cards, né? Se ele tem carta lá dentro. Espero que eu esqueci o padrão de Python e estou escrevendo um padrão aqui próprio. Talvez a galera de Python caia. Self.cards. E eu também não lembro se tem um exempt, etc. For maior que 0, tá? Então se tem carta, self.cards, eu digitei self.cards, maravilha. Então se é um triângulo e tem carta, o que a gente vai fazer? Paste naquele código. O que o paste faz? Vamos dar uma olhada. Ele pega uma carta, np.random choice. Não, né, Guilherme? Vamos pegar isso daqui no próprio board, né? Self.board.random card, tá? Vamos pegar uma carta para ele. Então aqui def random card self return self.cards. Maravilha, ele pega no self.cards uma carta aleatória e devolve pra gente. Então devolveu uma carta aleatória. O que ele faz agora? Define um movimento de bônus, certo? O movimento de bônus, aqui a gente estava armazenando só estatística, né? A gente não vai armazenar nesse instante. Então o que ele vai fazer ele vai relimitar para essa posição nova. Ele vai recalcular o new position igual a self.board.limit a new position, né, que é a posição onde está o vermelho, a nova posição que está vermelha, mais a carta aleatória, né? E já limitou para o passado e para o futuro, né, para frente e para baixo. Já limitou os dois, já calculou o new position, volta para cá e verifica se ela é válida, tá? Então, claro, você pode extrair algumas funções aqui nesse for, nesse while, etc. Eu não estou extraindo, tá? E eu estou torcendo para não estar com loop infinito nisso aqui, porque eu vou rodar. E eu espero que só tenha... Não, vamos colocar só um turno aqui, né? Porque a gente vai descobrir. Parece funcionar. O que esse cara tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Tandam. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi parar aqui lá na casa 7, mais ou menos. Por que vai parar lá na casa 7? Porque ele caiu na casa 4, escolheu uma carta aleatória e foi parar na casa 7. Tandam. Mas Guilherme, a gente está calculando todas as possibilidades ao mesmo tempo. Não é para calcular uma, não é para jogar um dado. Lembra? A gente não está jogando um dado. A gente está calculando todos ao mesmo tempo. Tadam. Então não é para eu pegar uma carta aleatória. Eu tenho que pegar todas as cartas. Percebeu a diferença? Que absurdo. Bem diferente essa sacada agora. Então a implementação aqui é bem diferente. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, se não tem carta, né, ou não é vermelho, simplesmente marcar. Marca e acabou, né? Agora, se caiu numa casa vermelha, o que a gente tem que fazer? Aquela chance, por exemplo, de 25% de cair nessa casa, eu tenho que dividir agora entre todas as cartas, todas elas. Então eu não vou marcar uma única casa, eu vou marcar várias casas. E aí fica bem mais complicado. E por isso que a gente vai ter que código e fazer algumas refatorações. Então o que a gente tem que fazer? Vamos parar para pensar. Aqui o que a gente está fazendo é falando, olha, jogador, marca no meu board, no next board, que o jogador tal, na posição tal, vai adicionar um pouco de probabilidade. É isso que a gente está falando para ele, certo? É isso. Basicamente é literal, né? Na verdade, é literalmente isso, certo? E faz sentido, tudo bem. Só que esse é o caso da gente estar caindo numa casinha branca. Vamos pensar. Se eu cair numa casa vermelha e eu tenho cartas, porque se eu não tenho cartas, a gente vai tratar da mesma forma, tá? A gente vai tratar como se não tivesse carta nenhuma, como se fosse tudo casa branca. Então, se eu cair numa casa vermelha e existem cartas, eu vou ter que ir para cada uma das cartas. Então, isso é fácil. For card in self.board.cards, né? Se não me engano é isso. Self.board cards. Vamos ver lá. Self.board cards. Maravilha. Então eu vou para cada uma das cartas e agora eu tenho que fingir que eu peguei essa carta. Se eu fingir que eu peguei essa carta, eu tenho que ter um card probability. Qual é a chance de eu ter pegado essa carta? A chance de eu pegar essa carta é que nem o dice. É que nem aqui, ó. Né? É que nem aqui. É o self.card. Card probability é 1 dividido pelo tamanho, o número de cartas. Né? Então esse daqui é o número de cartas, sabe? É a probabilidade. Então, se eu tenho 10, é 10% de chance de pegar cada um desses. Se eu tenho 100 cartas, é 1% de chance de pegar cada carta. Então, eu tenho um card probability agora. Beleza. Eu tenho o card probability, que é o self.board
card probability, né? Essa é a chance de eu pegar essa carta. Então o que acontece agora é que eu tenho que fazer o quê? Para cada uma dessas cartas, então eu tenho a carta, eu tenho que calcular recalculo a nova posição, e agora eu marco, então, na nova posição, certo? Para esse jogador, eu vou adicionar uma probabilidade. Que probabilidade é essa? Tomar um cuidado. Ele é o current probability, né? A probabilidade de ter caído na casa atual, vezes a probabilidade de ter tirado esse dado, vezes a probabilidade de ter tirado essa carta, né? Então é a probabilidade de estar nessa casa, tirar esse dado, tirar essa carta. E é isso que eu tenho que marcar, tá? Então, marcar. Da mesma forma que o que eu estou fazendo aqui é marcar na nova posição o current player com current probability e self dice probability. Repara que esse daqui, ele é usado nos dois lugares, então eu posso extrair esse daqui, jogar aqui em cima, porque ele vai ser usado nos dois, tá? Então aqui é o next probability, logo de cara, e aqui é o next probability vezes a probabilidade da carta. Então o que eu estou fazendo aqui, se é um triângulo e tem carta, a gente marca dessa forma. Se não, né, a gente marca como se fosse uma casinha branca. Eu sei que tem um cuidado aí para tomar, talvez você já tenha percebido um bug meu. O que falta agora é eu extrair isso daqui, tudo bem? Então o que eu estou fazendo, de novo, para pensar, se é uma casa vermelha e eu tenho cartas, eu vou para cada carta e finjo que eu peguei essa carta, certo? Que é o self-board card probability. Então a minha probabilidade agora não é mais o next probability, é o next probability vezes os 10%, por exemplo, que são 10 cartas. É isso. Para essa nova posição, para esse jogador, eu marco. Vai para a próxima carta, vai para a próxima carta, vai para a próxima carta. E faz isso várias vezes. Tem dois bugs, tá? Um que eu ainda não corrigi e tem um outro que é essa new position. Eu não posso usar o new position aqui, alterar e depois alterar de novo e alterar de novo, tá? Não dá para fazer isso. Então esse daqui é o after card position, tá? Esse daqui é o after card position. E esse daqui é o after dice position. Esse daqui é depois do dado. After dice position, after dice position e after dice position, tá? Então esse daqui é o dado, é a posição depois do dado, né? Se a posição depois do dado é vermelha, a gente calcula a posição depois da carta, senão a gente usa a posição depois do dado. Faltou a função marcar, né? A função marcar, ela é uma função que não necessariamente vai defender certas coisas, mas eu vou dar um paste aqui, tá? Como se ela fosse. Que ela vai fazer? O que ela recebe? Ela recebe o new position, né? Que é uma posição nova, onde a gente vai marcar um jogador. O current player, que é o jogador que a gente quer marcar nessa posição, certo? E a probabilidade, né? Probability to add. Essa daqui é a probabilidade que a gente quer adicionar. Fácil. A probabilidade que eu quero adicionar é essa daqui. Fácil. Current player, só colocar aqui. New position, tá aqui. New positions, tá aqui. O next board, eita, cadê o next board? A gente precisa receber o next board. O next board é uma variável temporária, uma variável local. Então a gente precisa passar o next board. Tá vendo? Então tem algumas mudancinhas. Tem mais uma ainda, antes do grande bug. Então aqui está o next board, eu recebi o next board, aí eu marco o next board e estou feliz, tá? O next board está marcado, somado com isso. O problema é a variável positions. Lembra essa variável positions aqui, ó? Faltou eu alterar ela. Então eu pego a posição do primeiro, né? E eu tenho que passar, porque eu tenho que passar a posição dos dois e dizer para qual posição vai o outro. Então position, né? Desculpa, positions. Se para pensar, o que eu estou passando é o board temporário, né? Que são o next board e o positions. E a gente não altera o positions, a gente tira uma cópia para ir alterar, para ir colocar os dois valores. Tentar rodar. Eu acho que eu acertei, exceto um bug que não é um erro de rodar, tá? A gente vai ver, não deveria ser isso. O marcar faltou o self, tá? Aliás, marcar é um nome muito ruim, né? É self.add probability. Tá? Então a gente vai chamar um add probability. Não era esse o erro que eu esperava. Esse tipo de erro eu não estou esperando. Game não tem add probability, porque eu não coloquei. Add probability é bom demais mesmo, né? E tá aí. Então parece que funcionou. Ó, tem aqui uma probabilidade, se você bater o olho, você vai ver que tá um pouquinho mais escurinho aqui. Um pouquinho mais escurinho. Por que só um pouquinho? Porque é uma probabilidade pequenininha. Então o que falta a gente fazer? Rodar mais turnos. Vamos rodar aqui 4 turnos.
E opa, olha o que está acontecendo. Cadê a chance de eu cair nessa casa, na casa 4? Não tem chance de você cair na casa 4. Por que não? Porque a casa 4 é vermelha. Se você caiu na casa 4, você vai parar em outra casa. Percebeu? Olha, mudou completamente o jogo. Vamos tentar agora 16 turnos, 8 turnos para cada lado. Olha como ficou diferente. Olha como existe uma certa concentração aqui e uma certa concentração aqui, 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 nessas posições. Percebe? E você percebe que, olha, existe uma certa chance muito pequena do jogador 1 tá na casa 9, ó, casa 9, e o jogador 2 está na casa 21. Existe? Existe, 9 e 21. Tem essa probabilidade agora. Antes não tinha, agora tem. Vamos ver depois de 32 rodadas, acho que era 32 que eu estava usando antes, não era? Vamos ver, ó, 32? Era 52, não, desculpa, 30. 30 turnos, com outro seed, tá? Mas são 30 turnos. Aliás, o seed acho que não faz diferença agora, né? Porque não tem mais random. Ih, Guilherme. Olha só a diferença. Completamente diferente o jogo. Então quer dizer, se eu olhar e o meu jogador tá nessa posição aqui, ó, o jogador 1 tá na posição 36 mais ou menos, o jogador 2 tá na posição 45, tem uma chance de ser verdade. Mas se o meu jogador tá na 36, o jogador do meu filho tá na 45 e o meu tá na 18, opa, Lele, alguém aí deu uma sacaneada aí no tabuleiro, né? Provavelmente, né? Quer dizer, pode ser verdade que aconteceu naturalmente essa situação. Probabilidade disso acontecer é pequenininha. Então a gente tem agora um gráfico totalmente diferente, mas ainda tem alguma coisa estranha acontecendo. Você pegou o meu bug? Talvez você tenha pego o meu bug. E o meu bug não é um bug que a gente, né, que dá um erro, uma exception, mas o meu bug tá aqui, na questão das cartas. Dá uma pensadinha, tenta descobrir que bug que é que tá faltando aqui pra gente corrigir. E aí a gente vai fazer um último cálculo que é, dado que um jogador tá em tal posição, qual a chance do outro jogador tá em outra posição? E aí a gente fica sabendo, se olhar o tabuleiro, se alguém roubou ou não, né? Não dá pra saber, não dá pra ter certeza, mas a gente consegue suspeitar. Legal? Obrigadão, vamos lá, Annyeonghi, Keseyo.